Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda que, apesar de não ter tido sucesso na época, ela foi embrião de uma banda que ficou mais conhecida, ali pelo menos na Inglaterra, da chamada cena de Canterbury, essa banda que é o Delivery, que lançou apenas um álbum na sua carreira e um single, que está aqui também nessa edição aqui, desse álbum aqui, Fool's Meeting, 1970. Aqui. Essa capa bem psicodélica, apesar que o som é menos psicodélico do que se pode imaginar. E aqui contando a história aqui é o quinteto, na verdade deveria ser um sexteto, mas o sexto membro está como convidado, apesar de ter feito parte da banda anteriormente. Vou explicar isso mais pra frente. Então, as raízes aqui do Delivery remontam lá a 1966, quando foi formada uma banda chamada Bruno's Blues Band, formada por dois irmãos, o tecladista Steve Miller e seu irmão mais novo, o guitarrista Phil Miller, junto com o baterista Pip Pyle. O Phil Miller e o Pip Pyle eram amigos de infância, se conheciam desde os 6 anos de idade. E depois, um pouco mais crescidos, eles acabaram se influenciando também pelo gosto musical do Steve Miller, que era um pouco mais velho que eles. Acabaram sendo muito fãs de rhythm and blues, de jazz, de música, de black music americana em geral. Então, a Bruno's Blues Band surgiu aí com esse trio, mais o baixista Jack Monk e mais um vocalista, se não me engano, acho que é Desi Fisher, se não me engano o nome dele. Isso no final de 1966. E continuaram assim até mais ou menos 68, quando o Desi Fisher foi substituído pelo vocalista Simon Leighton. Simon Leavitt, se não me engano. Que ficou pouco tempo na banda, mas teve a importância de apresentar ao restante da banda o saxofonista Lol Coxhill, que acabou se juntando à banda também, e a banda acabou se tornando um quinteto, com o com o Steve Miller atuando ocasionalmente como vocalista, mas ele não se sentia confortável nesse papel de tecladista e vocalista. Então eles acabaram achando e nessa época o Jack Monk não estava mais na banda também. Havia sido substituído pelo outro baixista, Roy Babington. E depois dessas mudanças todas, ainda com o Lol Coxhill, acabaram trazendo uma cantora de uma banda chamada Babylon, que era Carol Grimes, que era conhecida como a Janis Joplin de Ladbroke Grove. Para quem não sabe, Ladbroke Grove é um bairro de Londres que ali na virada da década de 60 para a década de 70 ostentava uma cena musical de respeito. Exemplos de bandas que surgiram nessa região: Hawkwind, Deviants, o Pink Fairies, entre outros. E assim, depois o Lol Coxhill acaba saindo da banda para se juntar à banda do Kevin Ayers, a Whole Wild World. Porém, ele participa desse disco em todas as faixas, como convidado. Então aqui por isso que o que era para ser um quinteto, aqui na verdade no disco foi um sexteto. É que o Lol Coxhill não era um membro fixo da banda, apareceu como convidado. Então temos aqui, esse aqui é o Phil Miller, guitarrista. Depois temos o Roy Babington, baixista. Aqui é Carol Grimes, vocalista, o Steve Miller, tecladista, e o Pip Pyle, baterista. E esse disco aqui foi gravado em apenas 5 dias, porque eles tinham pouca verba de estúdio, então as sessões de gravação não foram agradáveis para os membros da banda, que eles se sentiram muito
coagidos a terminar tudo muito rápido, eles tiveram menos direito a takes do que gostariam. Desculpe. E portanto o álbum foi meio apressado, porque ele estava previsto para sair no mês seguinte, mais ou menos em junho de 70. As gravações aqui foram de 28 de maio a 28 de abril a 2 de maio de 1970, lá no Morgan Studios, em Londres. Porém, o álbum só foi ser lançado em novembro de 70. Vai saber por quê, né? Coisa de gravadora. Então aqui temos, inicialmente aqui no álbum, 8 canções. E não existe exatamente uma que se destaque. Todas têm uma qualidade boa. Mas não tem, assim, com exceção de uma, que é a minha preferida aqui do álbum, todas estão mais ou menos no mesmo nível. Começa com Blind to Your Light. Aqui uma música com pegada mais jazzística, depois uma mais melancólica, mais puxada para o soul, que é Miserable Man. Depois temos um pouco mais psicodélica, Homemade Ruin. Daí a quarta canção é a minha preferida, e por incrível que pareça é a única que não é uma composição da banda, de algum integrante da banda. É uma cover do pianista americano Keith Jarrett, que se chama Is It Really the Same? E aqui também é a Carol Grimes não participa, é uma faixa instrumental. Então apenas um quinteto aqui toca, com o Lou Coxhill, evidentemente, participando. E aqui justamente o que eu mais gosto dessa canção aqui é o duelo entre a guitarra do Phil Miller e o saxofone do Lou Coxhill. Eles travam um embate aqui delicioso de se ouvir. E com o restante da banda ali, o Steve Miller, o Pip Pyle e o Roy Babington, desculpe, providenciando um fundo ali, um background para eles esmerilharem. Depois temos We Were Satisfied, um pouco mais psicodélica, meio jazz, meio psicodélico também. Depois temos The Wrong Time, que é mais pro jazz, mais jazzística, tradicional. Depois Fighting It Out, tem uma mistura de jazz com blues. E a Full Smith, a faixa título, é bem mais bluseira do que as anteriores. Nessa edição aqui ainda temos a faixa Harry Lucky, que foi lançada como single. O single era Harry Lucky no lado A e Homemade Run no lado B, que a Homemade Run parece que no disco, mas Harry Lucky não. Mas é uma faixa que, por não contar com o saxofone do Lou Coxhill, aqui ele não participa dessa faixa, eu acho que ela é um pouco ofuscada pelas demais. Mas é interessante a inclusão dela nessa edição, evidentemente, porque aqui a gente tem tudo que a banda gravou. Depois temos 3 versões ao vivo. Aqui temos uma versão de Is It Really the Same? Versão aqui de ser a Carol Grimes participando, mas depois temos outras 2 que ela participa, que é Blind to Your Light e Miserable Man. Desculpe. Essas gravações foram feitas em Londres no final de 1970, num show ao vivo, num show ali de Londres. Temos uma versão alternativa de Homemade Ruin. E por fim, a faixa One For You. Aqui já é bem mais... foi gravada bem depois, porque logo depois que esse álbum saiu, a banda meio que deu uma desmantelada. Primeiro saiu o Roy Babington e entrou... primeiro saiu o Roy Babington não. Primeiro saiu o Pip Pyle. Entrou o Larry Allen. O Pip Pyle saiu para entrar no Gong, para fazer parte do Gong. Tocou no Camembert Electric, o álbum talvez de estreia do Gong. A discografia do Gong é meio confusa, por isso que eu falei talvez. Depois a Carol Grimes acaba saindo, porque o restante da banda estava querendo mais insistir em temas instrumentais e que não havia muito espaço para o vocal dela, então. E depois, por fim, quando sai, não foi substituída, porque eles queriam mais tocar músicas instrumentais mesmo. Porém, quando o Roy Babington sai da banda, aí eles meio que racham. A banda acaba, mas não por muito tempo. Logo depois ela é reformada. Aqui depois de um tempo volta o Pip Pyle com os irmãos Miller e eles chamam o Richard Sinclair, que era baixista do Caravan. E aqui essa One For You é gravada com essa formação. E também acho que o Lou Coxhill participa dessa música também, como convidado.
E depois o Steve Miller não estava sentindo muita vontade com os rumos musicais que os outros membros da banda pretendiam tomar, acabou saindo, entrou no lugar dele o Dave Sinclair, que também fez parte do Caravan. E o Steve Miller foi para o Caravan, participou lá do Waterloo Lily. E com isso, a banda acaba formando o embrião do Hatfield and the North. Essa sim é uma banda que teve muito mais reconhecimento na cena musical de Canterbury. O Delivery é apenas hoje em dia uma nota de rodapé da cena musical de Canterbury, mas esse álbum aqui para mim é criminosamente esquecido. Vale muito a pena. Você tem uma boa qualidade de composição, um repertório muito bom. E aqui temos vários, todos compõem praticamente, mas principalmente o Phil Miller e o Steve Miller, com a ajuda da Carol Grimes, em algumas canções também, algumas canções são coletivas aqui. Eu sempre gosto quando a banda tem mais de um compositor. Eu acho que dá uma diversidade saudável aí ao repertório da banda. Então, eu recomendo uma audição aqui mais detalhada desse álbum aqui, principalmente se você é fã do Caravan, do Soft Machine, do Hatfield North, do Egg e de toda a cena de Canterbury em geral. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.